Tema: Sede santos, porque eu sou santo. Vamos ler primeiro o trecho que nós vamos meditar nessa manhã. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 13 a 16. O apóstolo vai dizer assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, para a gente lembrar um pouquinho do contexto ou aonde nós estávamos quando nós chegamos nesse ponto aqui. A gente já viu que Pedro escreveu essa carta mais ou menos nos anos 63, 64, 65 do primeiro século, pouco menos de 30 anos depois de Cristo ter morrido e ressuscitado. Ele estava em Roma quando ele escreve essa carta, e ele escreve então a carta para irmãos que viviam na Ásia Menor, na região onde hoje fica a Turquia, e que estavam passando por diversas provações, decorrentes da perseguição que eles estavam sofrendo pela crença deles. Alguns deles ali eram gentios, outros eram judeus, mas todos eles estavam sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de ataque, de provação por conta da sua fé. E a fé, quando ela é atacada, quando nós estamos sendo provados, e todos aqui já devem ter passado por algum tipo de provação de suas fés, a gente sabe que são muitas as reações. A gente pode ter uma fé fortalecida, glória a Deus quando isso acontece muitas vezes. Mas para alguns acontece diferente. Às vezes a pessoa fica triste, não entende o que está acontecendo, se pergunta por que Deus está permitindo isso, e a pessoa pode ficar chateada, preocupada, questionar muito a fé, ficar nervosa, deprime. Isso é algo que pode acontecer. Outras pessoas se revoltam. Geralmente aqueles que se revoltam, isso pode acontecer com cristãos, aqueles que se revoltam, via de regra, vão tentar: quando eu era ímpio, isso não acontecia comigo, agora eu estou aqui nessa vida, por que não voltar àquilo que eu fazia antes? Então, são N as possibilidades que a gente pode passar quando nós estamos diante da provação. Aqueles irmãos estavam diante daquela provação. Pedro, então, ele vai escrever essa carta visando fortalecer a fé desses irmãos, e ele visa esses dois grupos. Aqueles que estão desanimados, sem esperanças, tristes. Ele vai trazer, a gente já falou disso um pouco, uma mensagem de esperança. Olha, Cristo morreu por vocês. Ele operou uma grande e uma maravilhosa salvação. Ele morreu por vocês, aquilo que todos os profetas, que toda a lei apontava durante todo o Velho Testamento, apontava para o Cristo que se revelou agora por vocês, para morrer no seu lugar, para salvar vocês. Isso é motivo de esperança. E vocês têm uma grande e uma maravilhosa e uma imarcessível herança guardada para vocês nos céus. Isso é motivo para dar esperança, alegria para aquele que está triste. Ao mesmo tempo, ele vai fazer uma exortação para aqueles que estão revoltados, querendo voltar para os caminhos de antigamente, achando que de alguma forma não vale a pena viver uma vida santa, ou que é possível viver uma vida sem santidade diante desse Deus que nós conhecemos, que mandou o seu filho morrer naquela cruz no nosso lugar. E aí ele vai exortar também nesse sentido. Irmãos, nós precisamos viver uma vida santa. E esse vai ser o tema principal da mensagem de hoje. Pedro, então, lidando com esses irmãos que estavam passando por provações, mas que estavam sendo tentados a voltar para os seus caminhos de outrora. Naquela época em que tudo era mais simples. Eu era um ímpio mesmo, eu fazia tudo errado mesmo. Agora eu sou crente e ainda coisas ruins continuam acontecendo comigo. E nunca, em nenhum momento, quando a gente olha para Cristo Jesus falando, ou para as Escrituras, nós temos uma promessa de que a nossa herança está aqui nessa terra. E que se você crer no Evangelho, a sua vida vai ficar perfeita e maravilhosa. Jesus nunca disse isso. Muitos grupos hoje defendem isso, mas isso não está nas Escrituras. É fato que se você estiver em Cristo, até mesmo um luto pode se tornar um lugar de bênção. Mas fora dele, nada faz sentido. O máximo que você pode ter é algum tipo de não um consolo real, mas algum tipo de
distração daquela dúvida eterna que fica na sua mente. Por que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? As pessoas se distraem muito. O dinheiro ajuda, o sexo ajuda, as drogas ajudam. Mas, no fim das contas, isso está na mente de toda e qualquer pessoa. Isso é a grande realidade. Então, Pedro está escrevendo essa carta para exortar essas pessoas. Nós já vimos, então, que essa salvação ela se opera de maneira maravilhosa por meio de toda a Trindade. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é responsável pela nossa salvação, cada qual atuando dentro das funções que a própria Trindade define. Isso é maravilhoso demais. Depois, do verso 3 até o verso 12, nós vemos ali aquela doxologia, aquele hino de louvor de Pedro, ao meditar naquela maravilhosa salvação, que apesar das provações que porventura virão, que nós passaremos, mas elas todas debaixo do controle de Deus, e apontando para aquela maravilhosa salvação que Cristo fez, para a herança que nós temos, né? Como ele diz, aprendemos que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma, o que nos deve levar à exultação, que é uma alegria muito forte, com alegria indizível e cheia de glória. O que Pedro está fazendo aqui, a primeira coisa, ele nos aponta para Deus, para o Deus Trino que opera essa salvação. Ele nos traz essa grande manifestação de louvor a essa salvação maravilhosa operada por Deus, que mesmo nós estando diante a problemas, a dores, a lutas nesse tempo, essa salvação ela vai nos trazer um motivo para uma alegria indizível. E uma vez que isso é verdade, ele acabou de escrever isso é uma realidade com a qual todo aquele que se diz crente tem que se deparar com ela todos os dias. A hora que você se acorda, você pensar, meu Deus, o Senhor me salvou dos meus caminhos, eu fui salvo. O que me espera, caso eu venha morrer hoje, é a salvação, é estar junto com o Senhor, a minha vida tem sentido, isso é uma realidade, é isso que Pedro está trazendo à memória. Se isso é verdade, quais são as implicações práticas no meu dia a dia, no seu dia a dia? Na minha vida, naquilo que eu vou fazer, na maneira que eu vou agir. E esse é o ponto que ele vai trazer aqui nos versos 13 a 16. E o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é essa preparação da nossa mente. Preparando a nossa mente diante dessa maravilhosa verdade, que é algo real, que é algo que está diante de nós o tempo todo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, a gente vai ver, em primeiro lugar, esse por isso. Por isso o quê? Por isso tudo que eu falei até agora, essa salvação maravilhosa que Deus operou em nossas vidas. Por isso, por conta disso, se isso é verdade, se isso é real, né, depois de você glorificar a Deus diante de tão grande salvação, Pedro vai nos preparar para a gente ouvir a conclusão lógica e prática daquelas profundas verdades em nossas vidas. E aqui no verso 13, a gente vai ver 3 ordens, 3 comandos, 3 mandamentos para nós, que vão nos ajudar a preparar a nossa mente para compreender essa realidade tão maravilhosa e colocar em prática. Porque um conhecimento teórico que não traz conhecimento prático, uma vida prática, uma vida de piedade, é um conhecimento que você pode até ter, mas que você de fato não vive. Se eu disser para você assim, a hora que der meio-dia, saiam correndo desse lugar porque uma bomba vai explodir. Está todo mundo sabendo disso. Está todo mundo sabendo. Se ao meio-dia, metade de vocês ficarem aqui, é bem possível que vocês ouviram, gravaram essa informação na memória, mas não acreditaram. Porque se vocês tivessem acreditado, vocês teriam saído correndo. Vocês não ficariam aqui. Muitos de nós, irmãos, nós temos esse conhecimento da palavra. Você decora texto, decora verso, mas vive como se não fosse verdade, como se não fosse real. Pedro aqui está trazendo para nós o por isso. Falou, olha, se isso tudo é verdade e for real para a vida de vocês, e vocês crerem de fato nisso, por isso, sabe o que vai acontecer? E ele vai dar 3 ordenanças, uma principal e 2 secundárias, mas que vão nos ajudar a preparar a nossa mente para viver de uma maneira prática e viva aqui na terra aquilo que o Senhor conquistou para nós lá na cruz. A primeira ordem, a principal, eu vou deixar por último. Eu vou falar primeiro das 2 que vêm um pouco antes. A primeira delas é essa aqui que eu vou tratar com vocês. Cingindo
as nossas mentes, ou cingindo o nosso entendimento. Olha lá, por isso, cingindo o vosso entendimento. Se você tiver uma Bíblia numa versão um pouco mais nova, talvez nem vai estar escrito cingindo o vosso entendimento. Nova Almeida vai colocar preparando o vosso entendimento. Porque o significado basicamente é esse, é prepara a tua mente. Preste atenção que eu vou falar algo sério. Foca agora, preste atenção, usa a sua cabeça. É isso que ele está querendo dizer. De onde que vem essa expressão cingir? Talvez muitos aqui já ouviram isso. A gente sabe que na época de Cristo, naquele contexto que eles viviam lá, eles usavam aquelas roupas longas, sem costura, aquelas túnicas longas, e aquela túnica, ela vinha até os pés e ela dificultava a locomoção quando você queria se locomover de forma rápida. Então, caso você tivesse uma viagem longa para fazer, ou precisasse correr, ou precisasse lutar numa guerra, o que eles faziam? Eles cingiam suas vestes, eles subiam uma parte das vestes para deixar debaixo do joelho para baixo livre, as pernas para poder se movimentar, e eles amarravam, então, com um cinto, um tipo de corda, para que as suas pernas ficassem livres para a necessidade que viesse ali. Então, a expressão cingir as vossas mentes, cingir, é muito utilizada naquele contexto, era uma expressão deles que significava preste atenção, esforce, prepara a tua mente para o que vai vir agora. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então, cingir o vosso entendimento. Né? E essa era a realidade, né? Esse é o pensamento. Olha, vocês prestaram atenção em tudo que eu acabei de falar sobre salvação, sobre o que significa ser salvo, sobre a realidade de Cristo morrendo naquela cruz, sobre a realidade de Deus Pai ter eleito vocês, sobre a realidade do Espírito Santo estar santificando. Vocês prestaram atenção em tudo que eu acabei de falar? Então, prepara a tua cabeça. Porque a prática que vocês estão vivendo, as coisas que vocês estão fazendo, não condizem com aquilo que vocês dizem crer. Preste atenção nisso. Usa a mente. E aqui, irmãos, é uma breve aplicação, né? Bem rápida. Muitos irmãos acham que a igreja, que o culto, que aqui, o que nós estamos fazendo, não é um lugar para a gente usar a nossa cabeça, usar a nossa mente, usar a nossa racionalidade. Nós vivemos numa era do cristianismo, isso qualquer pessoa que estuda história eclesiástica, a história da igreja vai perceber. Nós vivemos numa época extremamente irracional, um cristianismo muito irracional. É certo que essa irracionalidade que a gente vive hoje, ou seja, não usar muita mente, ela veio como uma resposta a um tempo, talvez, em que a igreja foi racional até demais, chegando ao ponto do liberalismo teológico, não, o que vale é o que a gente estuda, então você quer anular totalmente qualquer tipo de manifestação, aí você gera um outro problema que é o contrário. Hoje ninguém quer pensar, a gente não precisa pensar. Nós viemos aqui para sentir alguma coisa, para ter uma experiência, para sentir algo que muitas vezes vai ser até dissociado, separado daquilo que está sendo falado ou pregado. São pessoas que começam a chorar numa hora de alegria, ou têm alegria, começam a dar risada numa pregação de exortação por santidade. Isso não faz muito sentido muitas vezes. O fato é, não é nada ruim ou errado nós sentimos emoções. Pelo contrário, o Senhor nos deu emoções e vai ter hora que vocês vão estar aqui no meio de um culto, como acontece comigo, e você vai se emocionar, você vai se alegrar muito, você vai ser tomado por um consolo muito grande, aquilo vai ser muito bom, ou você vai ser tomado por uma culpa do Espírito Santo mostrando você está em pecado, e aquilo vai me trazer uma tristeza. Isso é normal, isso não é problema algum. Mas esse não é o foco. Eu não venho até esse local para me sentir assim ou assado, para ter uma emoção assim ou assado. Eu venho aqui clamando a Deus por direção, pedindo para que o Espírito Santo me ilumine para que eu possa ouvir a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e que o Espírito Santo faça com que a palavra de Deus mude a minha vida. Se isso vai me levar à tristeza, então será muito bem-vinda. Se isso vai me trazer alegria, que eu fique alegre. Se isso vai me trazer consolo, que eu seja consolado. Mas, irmãos, para isso a gente tem que prestar atenção. Para isso a gente tem que entender. Existe uma racionalidade. Isso aqui, uma pregação, né? Eu sei que há pessoas que criticam isso, né? Que gostam que a coisa venha imediatamente, ou de uma maneira muito emotiva, ou espiritual.
aparentemente mais santa, mas, por exemplo, se você vai ver Lucas explicando como que ele escreve o seu evangelho, ele diz que ele fez uma pesquisa enorme, de várias fontes, quase uma tese. Esse é o nosso evangelho de Lucas. Mas por que ele não sentou e esperou? Porque ele pensou, ele usou da capacidade racional que o Senhor deu para ele fazer aquilo que o Senhor havia proposto no coração dele. Queridos, muitos de nós aqui somos extremamente proeficientes em várias áreas da nossa vida. Você é um ótimo lá no seu trabalho, você é ótimo nos seus estudos, você sabe tudo de mecânica, você entende tudo de futebol, você sabe um monte de coisa. Mas quando a gente olha para a Bíblia, são coisas muito espirituais demais, elevadas. É até uma desculpa, parece até bonito, né? Não, quem sou eu para entender a Bíblia, para ler? Meu Deus, o que é isso? Isso é coisa... E quem diz que estuda muito, eu já até desconfio. Por favor. Nós temos orientações muito claras nas Escrituras que todos nós que somos cristãos devemos olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, buscar entender a Bíblia. Você não consegue no seu trabalho fazer o seu trabalho direitinho? Quando você compra uma máquina nova, você vai lá, lê uma nova instrução, você faz tudo, mas a Bíblia não, a Bíblia isso é coisa para grandes mentes. Irmão, a palavra de Deus é para todo aquele que diz crer. Então pense, use sua mente, use a sua racionalidade, preste atenção, tenha dúvidas, tire as dúvidas, converse, pergunte. Mas você tem que prestar atenção, você tem que entender. Não venha em busca simplesmente de sentimentos isolados. Eu garanto para você que quando você tiver compreensão do que está sendo lido, e quanto mais compreensão você ter, mais você vai sentir emoções reais e verdadeiras decorrentes da palavra de Deus falando com você. Mas não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. Leia a palavra, escute, medite, estude. Cinja o seu pensamento, prepare o seu entendimento. As coisas que nós estamos falando são coisas sérias, são coisas para a nossa vida, são coisas que diferenciam a vida da morte, a salvação da perdição eterna no inferno. Não quero prestar atenção nisso. Eu tenho coisas mais importantes para resolver lá no meu trabalho. Tudo bem. Trabalho acaba. Trabalho acaba. Você morre e acaba. E não tem mais trabalho para você. Outra pessoa vai pegar o seu trabalho e vai dar prosseguimento. Preste atenção nas coisas que a gente tem feito, que a gente tem falado. Não é gente, eu. Estou falando da palavra de Deus. Preste atenção, estude, medite. Isso é para você, para a sua vida, para a sua família, para o teu corpo, a igreja. Foque nisso, irmãos. O segundo mandamento, além de preparar a tua mente, é o quê? Ser sóbrios. Né? Ele vai dizer ali, sede sóbrios. Ser sóbrio significa o quê? Nós estarmos no controle dos nossos processos mentais. Eu saber o que eu estou falando. Eu pensar de maneira clara, limpa. Nós devemos ter clareza de mente e prontidão para podermos discernir as coisas de Deus. Clareza de mente. Quando a gente pensa em sobriedade, imediatamente a gente já pensa o quê? O que tira a sobriedade das pessoas? Bebida, o álcool. O álcool, de fato, é algo que tira a nossa sobriedade. As drogas tiram a nossa sobriedade. Elas tiram você do prumo. Elas fazem com que você não consiga perceber de maneira clara a realidade tal qual ela se apresenta. Certo? Mas será que é só isso que tira a nossa sobriedade? Será que é só o álcool e as drogas que fazem isso? Eu não sei você. Mas, por exemplo, quando eu tenho minhas crises de ansiedade, eu fico muito ansioso, e aí eu sento para conversar com uma pessoa que não está passando por uma crise de ansiedade, eu falo para ela por que eu estou tão nervoso, por que eu estou tão preocupado, a pessoa às vezes olha para mim e fala assim, você não tem motivos para estar assim. As coisas não são tão ruins assim, você está se preocupando com coisas que você não precisa se preocupar. Vocês conseguem perceber que, por exemplo, a ansiedade nesse contexto, ela tira a minha visão da realidade? Uma pessoa com muito medo, medrosa, com medo de tudo. Não, eu não posso andar de avião, eu não posso subir no avião porque eu preciso ir com urgência, porque eu preciso fazer aquela cirurgia, senão eu vou morrer, mas eu não posso subir no avião, porque o avião pode cair. Seu medo não faz sentido. A chance de você ficar aqui e não fazer a cirurgia e morrer é muito maior do que você subir no avião e ir até lá. Mas o medo tira a nossa capacidade de pensar. A ira. Quantas e quantas vezes você já deve ter brigado com alguém e você vai falar assim, naquela hora eu não enxergava mais nada, eu não prestei atenção em mais nada. A ira é algo que tira a sua clareza das coisas, a sua limpidez de pensamento. Pedro é um homem que, é engraçado, né? A gente lembra de Pedro sempre como uma pessoa extremamente impulsiva. Não sei se é por isso, mas para ele o tema da sobriedade é extremamente importante. Só que na epístola dele, ele vai falar 3 vezes de sobriedade.
Sede sóbrios quando vocês estiverem pensando nessas coisas que eu estou dizendo. Aqui a gente acabou de ler isso. Depois, mais para frente, lá no verso 4, capítulo 4, verso 7, ele vai falar no contexto da oração. Quando você for orar, a gente deve ser sóbrios. Quando a gente vai para o capítulo 5, verso 8, ele vai falar de novo, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Quem que está ao nosso redor louco para fazer todo o mal que ele puder contra você? Satanás, o inimigo. Então, a sobriedade, a limpeza de mente, uma mente clara, que presta atenção, que não está sendo levada por circunstâncias, motivos, coisas, dores, medos, e um monte de coisa que às vezes vai entulhando na nossa cabeça, ela é importante, ela nos ajuda a pensar na nossa vida de santidade, a orar, a ser vigilante contra o diabo. Então, nós precisamos buscar clareza de mente. E aqui, irmãos, o texto que eu mais gosto e que me serve demais, e que eu leio, e que eu preciso reler todos os dias, para que a minha mente eu tenha clareza. Ah, eu não bebo. Glória a Deus, que bom que você não fica bêbado. E aí, lembrando, tá, irmãos? A gente não considera beber bebida alcoólica pecado. Não é. A Bíblia não ensina isso, mas ficar bêbado é pecado, tá? É pecado, isso está escrito na Bíblia. Muitas pessoas... graças a Deus a gente pode beber um vinho? Pode, uma cerveja? Pode, mas ficar bêbado ninguém tem autorização para isso. Então, voltando, né, eu estou falando de coisas mais complexas, mas essa bem simples, ninguém pode não. Mas é só no jogo do Brasil, também não pode. É pecado também, é pecado. Pecado é coisa séria, né? Mas como eu mantenho a clareza da minha mente, que me ajuda? Falei aqui de várias coisas que tiram nossa clareza. O medo, a ansiedade, a ira, a maledicência tira a nossa clareza. Eu não gosto do fulano porque ele é mau, ele faz coisas ruins. Como? Ele fez alguma coisa? Não, me falaram. Essas coisas tiram a nossa clareza de mente. Filipenses capítulo 4, verso 8. Isso aqui é um ótimo filtro para a gente instalar na nossa mente e tratar todos os nossos pensamentos de acordo com esse filtro aqui. Está tendo muito pensamento? Medo, confusão, e o futuro, e o presidente, e a bolsa, e a saúde, e o que vai ser? Então você foca em Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo nos ensina, e aqui ele estava falando um pouquinho antes, não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis ansiosos de coisa alguma, um pouquinho antes disso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Cada pensamento que está tirando o teu prumo, lembre desse texto e faça esse filtro. Isso que está me deixando com medo é real? O avião. Eu tenho medo de andar de avião. Vamos dizer assim, é razoável ter medo de andar de avião? Porque eu tenho medo dele cair? Aí você vai para a estatística e fala, nossa, é mais fácil possivelmente eu ser atropelado saindo aqui da igreja do que cair de avião. É razoável? É algo real? É algo... Não, então eu não vou pensar nisso. Não é algo que eu devo pensar, né? Vou pensar do fulano. Puxa, ele é uma pessoa, me disseram que ele é ruim, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Será que é isso que deve ocupar a minha mente? Ou o que o texto diz? Tudo aquilo que é de boa fama, seja isso que ocupa a vossa mente. Será que ele não tem qualidades que você pode focar e pensar, ao invés de simplesmente pensar naquilo que é ruim? Irmãos, quando a gente faz isso, a nossa mente fica clara, fica sóbria. Isso nos ajuda a viver uma vida santa de uma maneira mais clara. E aí a gente vai para o último imperativo, para o imperativo principal de onde decorre os outros. Que é o quê? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando a gente vai para esse texto, então até pesquisando, e vários irmãos eles trazem várias possibilidades de interpretação para esse texto. O que é essa revelação de Cristo? A revelação de Cristo na cruz, lá atrás, no passado. A revelação de Cristo hoje, na minha vida, na minha santificação. Ou a revelação de Cristo lá nos últimos tempos, quando ele vai vir em glória. Então a gente não tem como ter uma certeza absoluta. Mas no fim das contas, irmãos, tudo isso são faces da mesma coisa.
Eu espero em Cristo, eu tenho esperança em Cristo por aquilo que Ele foi, por aquilo que Ele é e faz na minha vida hoje, e por aquilo que Ele vai fazer se revelando de maneira plena, perfeita, maravilhosa e gloriosa no grande dia do juízo, o dia que Ele voltar. Então, nele eu posso descansar, certo? Eu espero nele. O esperar aqui, queridos, ele tem o significado, a gente às vezes não faz essa relação, esperar é ficar no ônibus lá esperando para chegar no lugar. Mas o esperar aqui, ele está falando de esperança. A minha esperança está no Cristo, o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, no Cristo que hoje, por meio da redenção que operou em mim, agora, através do Espírito Santo, me santifica, mas que também vai voltar. É nele, é inteiramente nele, naquilo que ele é, naquilo que ele fez, é que eu devo ter a minha esperança. E eu já falei isso e quero repetir. Na língua portuguesa, quando a gente fala de esperança, a gente fala de algo que a gente espera que aconteça, mas que não é certeza que vai acontecer. Né? Então, eu tenho esperança de que o ano que vem vai ser um ano melhor. Pode ser uma esperança real. Eu tenho esperança mesmo que isso vai acontecer. É certeza que vai ser? Não. Mas quando esses irmãos estão falando de esperança nesse contexto aqui, eles estão falando de algo certo. Eu tenho esperança de que no dia tal vai acontecer tal coisa. Isso é certo, isso só não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Essa esperança é real, é uma esperança real na graça de Cristo Jesus, naquilo que Cristo fez por nós. Né? Nosso descanso, então, decorre do quê? Em depositarmos inteiramente, e olha, ele fala isso, né? Esperai inteiramente toda a nossa esperança na graça que nos é entregue na revelação de Cristo. Ah, mas não é no escatom, lá no fim, mas essa graça já está sendo revelada agora. Quando a minha esperança está na graça que nos é entregue por Cristo, aí eu posso descansar de fato. Só aí eu posso encontrar descanso de fato. E vocês conseguem perceber como o apóstolo, o Espírito Santo, usando o apóstolo Pedro, está preparando a nossa mente para trazer o tema da santidade de maneira brutal, né? Que ele enfia a espada e fala, agora vocês pensando nisso tudo, eu não quero que ninguém seja fariseu, não quero que ninguém seja legalista, não quero que ninguém seja libertino. Com base em tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês vão poder ter uma vida santa de verdade. Real, verdadeira, cheia de frutos, mas calcada em Cristo Jesus. É isso que ele está fazendo, ele está preparando para isso. O irmão Sproul diz para nós, podemos ser confiantes quanto ao nosso futuro com Deus, porque o nosso futuro, tanto quanto o nosso presente, descansa completamente, não na nossa justiça, ou na justiça de Deus, mas na graça de Deus, que por definição é algo que não podemos fazer nem merecer. Se a gente tenta ser santo sem considerar essa verdade, né, de que dependemos de Cristo em tudo, a gente tem falado muito disso aqui, nós sempre estaremos correndo um sério risco. Legalismo, farisaísmo. Né? Mas também você desconsiderar todas as ordenanças de Cristo a respeito de boas obras, a respeito de ter uma vida santa, a respeito de ser parecido com Deus, aí a gente está indo rapidamente para a libertinagem. E via de regra, irmãos, libertinagem e farisaísmo são faces da mesma coisa, são justificativas para pessoas que querem continuar vivendo a parte de Cristo. É o bravão que quer ser o legalista fariseu dando ordem e inventando um monte de coisa, mas a parte de Cristo, ele vai ser fariseu. É aquele que usa a justificativa da graça para continuar vivendo aquela vida torpe, imunda, que ele vivia antes, a parte de Deus. No fim, tudo é desculpa. E se você for conversar com ele, com essas pessoas, você vai acabar ficando... Se você não tiver firmado na palavra de Deus, você pode ficar até confuso. Uma pessoa séria, santa, conhece o Senhor, mas que não está muito atento e vai conversar com um fariseu, ele vai ficar, puxa, eu acho que eu devia fazer mais. Vai conversar com o libertino, vai, puxa, eu acho que eu não confio bem na graça. Cuidado, essas pessoas são mentirosas. Você precisa olhar para Cristo. Você precisa se fundamentar em Cristo. Você precisa viver em Cristo. Mas se você estiver em Cristo, a sua vida muda. A santidade é, a gente vai ver, né? Sede santos, porque eu sou santo. Uma pessoa que não é santa, que não vive uma vida de santidade, ela não conhece a Deus. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de ser diferente, ser separado, manifestar uma glória que não vem dele, vem do próprio Senhor. Quando nós nos pautamos naquilo que o Senhor fez por nós, em sua graça, e ali colocamos nossa esperança, nós vamos trilhar um caminho seguro
Sem Cristo, nada do que a gente pode fazer pode ser aceito por Deus. Eu achei muito interessante, assim, eu não conhecia esse irmão, Robert Trail, não sei quem conhece. Eu tenho um livro, irmão, se você não leu, você tem que ler, Santidade, do irmão J.C. Ryle, é um livro antigo, um clássico sobre santidade, e ele cita esse irmão aqui, Robert Trail. Ele era um pastor irlandês, ele era da Irlanda. Olha só como esse homem fala da importância de estarmos em Cristo e como que, fora de Cristo, nada nós podemos fazer. A sabedoria fora de Cristo é insensatez que condena. A retidão fora de Cristo é culpa e condenação. A santificação fora de Cristo é imundícia e pecado. A redenção fora de Cristo é servidão e escravatura. Se eu fosse um libertino, eu tiraria uma foto disso e toda vez que eu visse alguém ajudando alguém que está precisando, abrindo a casa dele para ser hospitaleiro, fazendo algo de bom, eu ia falar, libertino, você é um legalista. Olha o que esse homem aqui, o Robert Trail, falou. Porque está tentando conquistar Deus por obras. E aí é interessante, porque eu não conhecia ele. Eu fui pesquisar um pouco sobre a vida dele. Eu vi a citação, achei bonito, falei, vou colocar. Esse homem aqui, um homem sério, comprometido, vocês viram aqui que quando você lê, ele está falando, ele não está dando importância nenhuma para as obras dele. Ele está dando importância somente a quem? Cristo. Sabe qual que foi a época de atuação dele? Por que ele ganhou muita proeminência, ele ficou muito conhecido? Ele era um pastor irlandês, na época da grande fome da Irlanda. Centenas de milhares de pessoas morreram de fome na Irlanda naquele período ali bem no meio do século XIX. Esse homem aqui, a vida dele como pastor não era ficar no alto de uma torre de marfim falando de teologia e jogando teologia para as pessoas. A gente vai ver, não tem fotos, né? Mas se você procurar o nome dele na internet, você vai ver vários desenhos dele atendendo pessoas moribundas, morrendo de fome. A vida dele era servir essas pessoas. A quantidade de funerais que esse homem fez foi absurda. De pessoas que ele atendeu, cuidou, ou seja, a vida dele foi uma vida de boas obras. Quando você vê ele falando, você vê ele apontando somente para quem? Para Cristo. Agora, se você quiser usar Cristo Jesus para justificar a sua vida torpe, ímpia e sem amor, irmãos, você um dia vai estar diante de Deus. Você vai estar um dia diante desses homens lá na glória e você vai ter que olhar para ele e falar, não, eu não fiz isso porque eu sou uma pessoa muito santa. Você é muito legalista. Esse homem era um homem que entendia que era tudo em Cristo, nada sem Cristo, mas isso levou ele a viver uma vida de serviço a pessoas que não tinham nada para oferecer para ele. As pessoas estavam morrendo de fome. Ele não era dinheiro. O que eles podiam dar para aquele homem? Serviço ao Senhor, só isso, nada além disso. O próximo verso, ele vai continuar preparando esse terreno para aqueles irmãos. Eles estavam desanimados, eles estavam preocupados, cheios de desânimo. Na minha época, quando eu era ímpio, parecia que era até mais fácil a minha vida, né? Por que não voltar às velhas paixões, né? E aí Pedro vai relembrar a eles. Como filhos da obediência, isso aqui, filhos da obediência, filhos obedientes, vocês eram mortos. Vocês estavam no mundo. Vocês foram chamados por Deus. Agora vocês são filhos, adotados. Como filhos obedientes, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Eles estavam sendo tentados. A memória da outra época, e aqui quem não teve essa memória? Para aqueles que creram mais tarde na vida, no meu caso, e talvez muitos de vocês, você creu tarde. E às vezes você lembra com uma certa saudade de determinadas festas, de determinados churrascos, principalmente quando a nossa fé está meio baqueadona, né? Você, como era bom. Lembra dos egípcios? Como era bom aquelas cebolas, aquelas batatas, aquilo, né? Os egípcios não, né? Os hebreus saindo do Egito, como era bom. Esses pensamentos são enganosos. Tenta ir lá atrás e reviver aquilo, você vai ver que você não vai conseguir encontrar alegria naquilo. Muitas vezes você se lembra de coisas que não são reais. Mas nós vamos ser tentados a isso. Qualquer um de nós podemos ser tentados a isso. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Muito interessante que essa palavra aqui, amoldeis, tomar o molde ou ficar com o mesmo molde, ela aparece 2 vezes só no Novo Testamento. 2 vezes. Nesse contexto aqui, que é no contexto negativo, não vos amoldei. Vocês vão lembrar daquelas coisas que vocês faziam lá na ignorância de vocês.
Vocês vão lembrar, mas não façam isso, porque se vocês brincarem com isso, vocês vão tomar o molde de novo daquilo. Se você é crente, você nunca vai perder a salvação. É fato. Não vai. Mas, se você se amoldar aquilo que estava passando, o Senhor que é Pai, Ele busca. Ele busca, Ele disciplina, Ele corrige, Ele faz o que for necessário. Dificilmente um crente vai buscar se amoldar às paixões de outrora, e quando ele for querer voltar ou perceber o engano dele, ele vai voltar sem medo, sem cicatrizes, sem dor, sem sofrimento. É muito raro que isso aconteça. Ou às vezes a pessoa vive assim porque de fato nunca creu em nada mesmo. Mas aqui a gente está falando para crente. Então essa palavra amoldez, qual é o outro texto em que ele é citado? Foi o texto que o irmão Alexandre trouxe semana retrasada, de Romanos. Romanos capítulo 12. Só que ali no contexto inverso, positivo. Não vos conformeis com este século, não nessa palavra, na próxima, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, as paixões da época da ignorância estão te tentando, fuja delas, porque, caso contrário, você pode se amoldar a elas, pegar o molde desse mundo, pegar o jeito desse mundo, ficar cada vez mais parecido com o mundo, e Deus não vai permitir que isso aconteça. Não vai. Se você é filho dele, ele vai te tirar dali. Aqui, Paulo ensina o contrário, que nós devemos, olhando para a palavra, olhando para o Senhor, pelos meios de graça, nos conformar, renovando a nossa mente, nos conformar positivamente a um outro molde. Eu quero abandonar o molde de antigamente, não é isso que eu quero. É isso que Pedro está falando. Mas aí no lugar eu tenho que fazer o quê? Amoldar a minha mente, ser conformado numa forma boa. A gente fala muito, a gente está estudando Colossenses, a gente falou bastante disso. Qual que é o padrão que Deus utiliza para nós quando Ele nos salva? Ele nos despe do velho homem, tira aquela roupa velha e Ele nos reveste de Cristo. Paulo, aqui em Romanos, está nos ensinando a nos revestir de Cristo. Como que eu me revisto de Cristo? Olhando para as Escrituras, aprendendo, conhecendo Ele cada vez mais e obedecendo. Pedro está falando o contrário, falando, tome cuidado, porque se você continuar querendo, desejando, focando as coisas de antigamente, é como se você estivesse colocando de volta aquela roupa de mendigo que você usava. Então, nós não podemos, nós temos que cuidar para que nós não nos amoldemos de novo. Né? E aqui uma outra aplicação que eu queria trazer para os irmãos. Todos nós aqui viemos do mundo. Todos nós aqui fomos salvos. Ninguém aqui nasceu perfeito. Todos nós fomos salvos. O fato é que, se a gente olha para um texto como esse, como filhos obedientes, né? Filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como que é a sua vida? Imagina um observador externo, alguém que olha e fica acompanhando a tua vida e vendo como se a sua vida fosse num Big Brother lá, que todo mundo pudesse ver. Você creu no Evangelho, você fez uma manifestação pública de fé, você começou a ir para uma igreja, você mudou o seu texto lá do WhatsApp, agora é um versículo, tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. Ótimo, não tem problema. Mas a sua vida mudou de fato? Para quem olha de fora, o que te guia? O que faz você conhecido? O quão dependente ou quão aferrado você está nas paixões da época da ignorância? Sua vida mudou? Ou está igual? Você acha que você tem justificativa para estar igual? Para continuar vivendo aquela vida torpe que você tinha? Talvez alguém aqui vai falar assim para mim. Ah, irmão, eu mudou, graças a Deus, várias coisas mudou. Por exemplo, todo domingo eu venho para a igreja. Isso é uma mudança, é verdade. Por exemplo, eu não estou mais fraudando imposto de renda. Isso é bom, está certinho, não pode fraudar imposto de renda mesmo. E a pessoa vai falando, mas assim, tem uma área da minha vida que eu não consigo. Se eu vou jogar bola e começar uma confusão, eu quebro o pau. Lá ninguém consegue me segurar. Lembra quem é que é mais velho? Não, mais velho, da minha época para baixo, assim, vai lembrar de um desenho que tinha do Pateta. Vocês lembram do Pateta motorista? Alguns vão lembrar. O Pateta era aquele homem correto, pai de família, perfeito, certinho. Só que a hora que ele pegava o carro e começava a dirigir, ele até virava, parecia até um negocinho assim. Ele virava uma outra pessoa, brigava com todo mundo, xingava todo mundo, ia atrás. Aí ele saía do carro e ele voltava a ser uma pessoa normal. O mundo tenta nos amoldar o padrão dele, certo? Para o padrão do mundo está ok esse tipo de atividade.
Não, você já melhorou tanta coisa. Tanta coisa. Também, você quer também melhorar em tudo? Você quer que melhora até nessa questão da ira? Não, você pode ficar nervosinho aí, não tem problema não. Não, você melhorou em tantas áreas, lá na sua área financeira melhorou tanto, você não precisa deixar de ser fofoqueiro, já que você tem tanta dificuldade com isso. Não, você melhorou tanto agora, você está frequentando a igreja todo dia. Então, questão da pornografia, Deus vai entender que você não tem como viver sem isso. Isso não existe, irmãos. Vocês percebem os advérbios que a gente está usando aqui? Inteiramente, totalmente. A gente vai ver depois. Em todo o vosso procedimento. Deus não quer você pela metade. Muitas vezes a gente acha que melhorou, glória a Deus, melhorou. Aí você fala, mas já está bom. Olha, se você fosse um empregado de uma empresa, talvez seria suficiente para você não ser mandado embora. Mas a gente está falando de um Deus que é 3 vezes santo e que a gente vai ver o texto agora dizer que vocês têm que ser santos porque eu sou santo. Vocês são meus? Meus? Meus filhos? Então vocês têm que ser santos. E não adianta a gente querer entregar algo pela metade. Ah, eu vou conseguir? Não, você não vai conseguir nada. Mas você não pode aceitar o que você está entregando. Toda a sua vida tem que mudar. Deus, ele não vai aquietar no papel dele de pai enquanto ele não tratar todas as áreas da sua vida. Aqui quem é pai sabe. Se o filho seu chega para você na escola e fala assim, pai, eu estou indo super bem em todas as matérias, mas em matemática eu vou reprovar. Fica feliz aí porque você tem que aceitar isso. Não vou aceitar isso. Você tem que, você não precisa ser perfeito em todas, mas você vai ter que passar de ano em todas. Né? Ou meu filho chega e fala assim, pai, eu tenho uma boa e uma má notícia, engravidei a minha namorada, mas pelo menos eu estou trabalhando, então aceite, fique feliz. Como um bom pai, você vai querer que os seus filhos busquem a Deus ou andem em todos os bons caminhos, não um ou outro. Deus não vai aceitar menos que isso, irmãos. E aí nós vamos, então, sede santos porque eu sou santo. Ele vai dizer o seguinte, pelo contrário, ao invés de você estar se amoldando aquelas paixões de outrora, pelo contrário, segundo, uma vez que, da mesma forma que é santo, é separado, é puro, é perfeito, é digno de todo louvor, honra e glória, da mesma forma que é santo, que é puro, que é perfeito, aquele que vos chamou, que é Deus, fomos chamados, Ele me chamou. Da mesma forma que aquele que me chamou é santo, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Irmãos, aqui a gente tem muita coisa para ver. Da mesma forma, primeiro, nós somos chamados. Não foi eu que escolhi, fomos chamados. Se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar. Mas nós somos chamados para a santidade, por um Deus santo. E esse Deus santo, Ele vai querer um povo santo. E Ele vai capacitar esse povo santo. É Ele quem vai fazer isso. Quando nós nos deixamos levar pelas nossas paixões, lá do verso 14, nós nos conformamos a elas. Ao mundo do qual nós fomos tirados. Deus nos tira de lá, mas a gente quer continuar andando naquele contexto. Mas esse não é o padrão de Deus. Deus é o nosso padrão, não as nossas paixões. O mundo vive de acordo com o padrão das suas paixões. Ah, eu quero fazer isso, e faz. Eu quero ter relação com a fulana de tal. Eu não sou casado com ela, mas eu quero, isso é minha paixão, isso vai me guiar. E paixão aqui, irmãos, não tem a ver simplesmente com paixões eróticas ou paixões relativamente ao amor eros, né, o amor de um homem por uma mulher. Paixões significa emoções fortes, concupiscência, emoções fortes. O que deve condicionar, então, a nossa mente é o Deus Santo. Ele é o nosso padrão, e não as paixões da nossa mente. Em todo o nosso procedimento, sabe o que significa isso? Você deve ser santo no seu trabalho, você deve ser santo aqui, você deve ser santo quando você está lá com a sua família que é ímpia, você deve ser santo quando você está jogando futebol, quando está pescando, tem os irmãos pescadores ali. Você tem que ser santo. Não existe uma área que você, aqui eu estou no meu lugar seguro, que eu posso fazer. Não. Em todo o meu procedimento, eu estou refletindo aquele que me chamou e que é santo, e que é 3 vezes santo.
Mas aí você vai falar assim, não tem como. Como é que eu vou viver isso? Não tem jeito de eu ser santo igual Deus é santo, né? Tem como a gente viver dessa forma? Perfeita, pura, perfeita, totalmente? Aí eu vou usar o irmão Weber Júnior. É impossível mesmo. Não tem como você ser perfeito, igual Deus é perfeito. É impossível, ao menos para nós. Porém, Deus nos exorta a nada para o qual Ele também não nos seja nosso auxílio. Você entende que Deus não vai dar nenhuma ordem para você, que Ele mesmo não te capacite a cumprir essa ordem? Que Ele não te fortaleça, que Ele não seja aquele que chama, aquele que dá e aquele que te habilita e te capacita? Temos a cruz de Cristo que nos liberta do mal e nos capacita a uma vida de santidade. Nós não temos como ter um procedimento santo e perfeito, irmãos, e nem teremos aqui nessa terra. Mas a cruz de Cristo que nos resgatou, é a cruz dele, essa redenção que é operada ali, ela também é o motor que nos move numa vida de santidade. Uma vida que não vai me levar à perfeição, é verdade, mas busca a perfeição porque tem Deus como padrão. Tem Deus como padrão. Pedro destaca que a obra redentora funciona como fundamento da nossa santificação. O mesmo Deus que nos chama e nos salva também nos capacita a viver esse padrão de santidade, que de fato é alto mesmo. Olhar para um texto como esse, a parte da cruz e da graça, só vai levar você a duas coisas. Sempre quando eu converso, ontem eu estava conversando com o irmão, estava relatando algumas lutas de amigos dele que viviam num ambiente extremamente legalista. E isso para mim, eu aprendi há muito tempo, graças a Deus, eu entendi isso há muito tempo, o Senhor me mostrou isso através de homens de Deus, e isso para mim é muito claro. Irmãos, todas as vezes que você tenta viver no legalismo, uma vida legalista, a parte de Cristo, fazendo coisas a parte do Senhor, só duas coisas podem acontecer, duas, mais nada, duas. Ou você vai se tornar um fariseu, ou você vai se tornar um hipócrita. Você não vai dar conta de viver uma vida legalista. Você não vai dar uma conta de uma lei, viver uma vida que você vai falar que tem capacidade de cumprir toda a lei. Você não vai conseguir. Então, as pessoas que são sinceras, mais sinceras, elas entram em desespero. Uma vez eu conversei com o irmão que tinha vindo para o nosso meio, um amigo meu, muito querido, e ele contava, ele era uma pessoa sincera. Ele veio de um ambiente muito legalista. E ele, só para quem alguém fala alguma coisa, não era da congregação, era de outro, tá? Mas ele falava do medo que ele tinha de Jesus voltar à noite e ele não estar vestido de forma apropriada. Do medo que ele tinha de Jesus voltar na hora que ele estivesse tomando banho e ele estivesse nu. E isso eram coisas que tiravam a paz dele. Isso é o desespero. Isso é desespero. Mas tem aqueles que não são tão tementes assim e eles viram fariseus. É aquele que você chega e fala assim, olha, todo aquele que pecar, essa alma morrerá. Ele fala, mas eu não peco. Minha vida é perfeita. Meus filhos são lindos, maravilhosos e perfeitos, não fazem nada de errado. Se você falar alguma coisa, você vai ser expulso desse ambiente. Desespero ou hipocrisia. Uma hora ou outra vai cair ali. Tem gente que não vai dar conta, vai embora. Tem outros que vão falar, não, eu consigo vestir essa carapuça e ficar aqui até o fim da minha vida. Mas se você tentar viver uma vida santa, a parte de Cristo, é isso que vai acontecer. Mas quando nós descansamos naquele que nos capacita, nós podemos sim prosseguir sabendo que o Senhor que nos salva vai nos santificar. Ele nos quer santos e é por isso que Ele nos santifica. Ele quer que você seja santo. Se Ele não quisesse que você fosse santo, Ele não teria te chamado. Se Ele te chamou, Ele quer que você seja santo. Ele vai te capacitar a ser santo. E se você não está vivendo uma vida santa hoje, você que se diz cristão, é porque você está rejeitando esse chamado, você está rejeitando essa capacitação, você está rejeitando aquilo que o Senhor tem dado de graça para você. É uma resposta sua, é uma recusa sua. Quando você deixa aquele que está ali do teu lado, precisando de ajuda, sem ajuda, porque você não quis fazer isso, sendo que você podia fazer isso, você está rejeitando uma ordenança do Senhor para a qual Ele te capacitou. Foi você que decidiu. E isso é desobediência e isso é pecado. Ele sempre vai nos santificar. Ele vai fazer isso conosco. Ele nos deu todos os meios para isso. E aqui Pedro vai trazer para nós o fecho dele. Sabe por que você tem que ser santo? Pedro está falando, ele tem autoridade apostólica. Mas aí ele vai fazer algo maravilhoso. Ele vai citar as Escrituras. Está escrito na Bíblia. Levíticos vai fazer, por 3 vezes, ele vai trazer essa ordenança aqui. Sede santos,
porque eu sou santo. Sabe por que você tem que ser santo? Sabe por que você e eu temos que ser santos? Porque Deus é santo. Sede santos porque eu sou santo. A Bíblia diz isso. Se a Bíblia diz isso, como que eu posso viver diferente, irmão? Como que eu posso achar que Deus vai aceitar esse tipo de comportamento que as pessoas olham para mim no meu dia a dia e não vê diferença nenhuma do mundo? Nenhuma. É igual, é a mesma coisa. Sede santos porque eu sou santo. Isso está em Levíticos. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o livro de Levíticos, a gente tem preguiça de ler o livro de Levíticos, tem um monte de regras, um monte de mandamentos, ordenanças ali sobre a forma de vestir, sobre a forma de tomar banho, sobre a forma de comer, sobre a forma de cultuar, e a gente não entende muito por que Deus fez um livro tão cheio de regras, né? Tão assim. Aqui eu vou pegar um texto aqui do irmão Nicodemos para facilitar o nosso entendimento. Sabe por que Levítico tem tanta coisa assim, tantas coisas diferentes? A santidade de Deus é usada em Levítico como a razão fundamental para a santidade do seu povo. Deus é santo e Ele é o nosso Deus. Portanto, a única maneira de viver que temos é o caminho da santidade. Era para mostrar que aquele povo judeu era diferente de todos os outros. Todas aquelas regras que a gente muitas vezes não entende eram usadas por Deus para santificar aquele povo, porque o Deus daquele povo era santo e aquele povo era diferente de tudo que havia naquela época. Você deveria, a hora que você chegasse numa cidade judaica, você olhar e falar, eu estou num lugar diferente, eu não estou mais em Moabe, eu não estou mais aqui na cidade dos Amonitas, eu não estou mais na terra dos cananeus, estou num lugar diferente. Esse povo tem um dia diferente tem um jeito diferente de comer, tem um dia diferente de descansar, eles são tudo diferente. Santidade é ser colocado de lado por um propósito específico, é ser separado. Deus mostra no livro de Levítico como ele pega um povo que é dele e separa, porque ele é diferente. Deus é separado, Deus é santo, o povo dele também vai ser. E nós? Nós também somos a continuação desse povo. Nós temos que ser santos, nós temos que ser separados. E hoje o ser separado não é usar uma roupa diferente, não é comer uma comida diferente, não é você cultuar de um jeito diferente, mas isso faz parte, né? Mas é ter uma vida diferente. O nosso molde é outro. Nós nos conformamos com outra coisa. O mundo se conforma às suas paixões. Nós nos conformamos a quem? A Deus. Ao Deus que é santo. E se Ele é santo, nós devemos ser santos. Nós devemos ser santos, né? Nós não podemos nos enganar, irmãos. Ser santo significa ter uma vida diferente. Significa odiar o pecado. Significa buscar o amor ao próximo. Significa ter uma vida de boas obras. Significa ter uma vida em que eu tenho prazer em estar com meus irmãos. Significa ter uma vida onde eu vou ter prazer em ler a Bíblia. Uma vida de oração. Uma vida em que eu sou, cada dia que passa, mais parecido com Jesus Cristo. Isso é santificação. Mas muito difícil, muito chato. Eu gosto de vir à igreja, eu gosto de ouvir aqui, eu me sinto bem, tenho amigos aqui, mas eu não quero viver esse tipo de vida aí, é muito complicado. E eu estou tranquilo, porque assim, eu já confessei, um dia o pastor falou, eu confessei que Jesus é meu Senhor e Salvador, mas a minha vida vai continuar igual, não muda muita coisa. Eu não quero ser o portador de más notícias, mas eu tenho que falar a verdade para você. Se você pensa desse jeito, você nunca foi salvo. Já falei várias vezes aqui, um papagaio pode ser ensinado a fazer uma profissão de fé, irmãos. Ele não vai ser salvo pela profissão dele. Não é o que você fala, é o que você de fato crê. A gente teve batismo esses dias. A gente falou para todos aqueles, de acordo com essa confissão que você fez, que eu não posso saber se é real ou não, nós te batizamos. O batismo, ele só é válido se aquilo for um símbolo externo que denota de fato uma realidade interna. Se isso não for, você não vai para o céu. Você não vai estar junto do Senhor. Você está condenado. Você está condenado. Irmãos, nossa vida de santidade, a nossa santificação é um ótimo termômetro para saber se de fato nós somos salvos mesmo. Você está questionando a minha salvação? Eu não. O Espírito Santo é que faz isso. Então, assim, se você está olhando para a sua vida e sua vida não faz diferença, você não é sal, você não é luz, você não é nada. Você é um ímpio vivendo no meio de ímpios, ainda que fala que é crente. Irmãos, não se engane. Nossa vida é um sopro. Amanhã você pode não estar aqui. Vou ler aqui um puritano, um dos maiores teólogos de todos os tempos, John Owen. Que os homens não se deixem iludir. Não se engane.
A santificação é uma qualificação indispensavelmente necessária para quem quiser estar sob a orientação do Senhor Jesus, a fim de ser conduzido à salvação. Não é que você vai ser santo para ser salvo. Você é santo, você vai ser santo porque você foi salvo. O Senhor só conduz ao céu aqueles a quem Ele santifica nesta terra. O cabeça vivo não admite membros mortos. Às vezes a gente acha que a gente pode continuar vivendo como um membro morto. A gente tem médicos aqui no nosso meio. Se eu começar a ter uma gangrena de uma parte do meu corpo, ela não vai ser permitida que ela continue ali. Ela vai ser arrancada o quanto antes para que ela não prejudique o resto do corpo. Para isso que existe disciplina. Para isso que existe cuidado de Deus, da membresia. Mas, irmãos, eu não conheço o coração de vocês. Você pode ficar a vida inteira se enganando. A vida inteira se enganando. E você vai morrer e você vai para o inferno. E aí você não vai poder dizer que não foi avisado, que a palavra não foi pregada. Você entende que quando você está se enganando, você pode até achar que hoje eu consegui enganar todo mundo lá da CCL. Você está enganando só você, irmãos. Só você. Não existe. Olha o jeito que esse texto ele é claro. Ele só conduz ao céu aqueles a que ele santifica aqui na terra. Não é você que faz nada. Mas olhe para a tua vida. Perceba. Você reflete a Cristo? E essa é a pergunta que eu quero fazer. Você reflete a esse Deus santo? Se você é povo de Deus, você deve ser santo porque Ele é santo. Você está refletindo ao Senhor? Se você não está, clame a Deus. Pode ser que você esteja só desviado. E aí você precisa se arrepender. Você precisa se colocar diante dele e clamar para que ele te ajude e dar passos práticos. Não vai ficar esperando um anjo vir do céu, levantar a tua mão e fazer você fazer as coisas, que isso não vai acontecer. Dê passos práticos, a Bíblia está cheia ali. Vai ajudar um órfão, vai ajudar uma viúva, vai ajudar o teu irmão. Temos muitos irmãos precisando de ajuda. Converse, ore. É isso, passos práticos, baseado no Senhor, em obediência. Mas aí nós temos uma outra situação. Existe santificação sem redenção? Não existe. Aí é alguém simplesmente querendo viver de boas obras, mas não é capaz de salvar e vai durar pouco tempo. Logo acaba. Eu quero fazer o bem. Aí a pessoa xingou, pronto, já não quero mais fazer o bem para aquela pessoa porque não merece e tal. Não existe santificação sem redenção. Não existe santificação sem você ser salvo. O irmão Heber ele fala uma que eu já até citei agora há pouco. Né? A redenção é o motor que nos move a obedecer a sua exortação em favor da santidade. Veja, todo mundo que estiver ouvindo essa pregação, todo mundo, todos, seja alguém que está aqui, um de vocês, seja alguém que está pela internet hoje ou algum outro dia, de alguma forma acha um pouquinho pelo menos que é santo. Porque, eu fui para a igreja, isso é uma coisa meio santa. Pode ser que eu não vou muito, mas eu fui, naquele dia eu fui, no dia 27 de novembro eu fui. Parei aqui o meu dia, podia estar assistindo porcaria, parei para ouvir um sermão na internet, olha como eu sou santo. E às vezes a gente olha isso e fala assim, nossa, eu acho que eu tenho uma medida de santidade. E aí você usa essa pequena medida, tipo, de ir um dia para a igreja, ou de ouvir um sermão de vez em quando você está trabalhando, fazendo outra coisa, e fala assim, eu estou melhor que 98% da população. E você acha que você é santo por isso. E você acha que você foi redimido por isso. Não se engane, não é porque você está ouvindo um sermão, porque você está vindo à igreja, que você vai ser salvo. É verdade que você está melhor que 98% da população que não escuta, que não quer saber e que não vai atrás de nada. É verdade, mas não muito. Se você não creu que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, e que morreu na cruz no seu lugar, que você é um pecador, que merece o inferno, caso você não se arrependa de fato e de verdade, esse grau de santidade que você está colocando e que você se coloca, eu ouvi uma pregação uma vez por semana, e há um culto uma vez por mês, isso não é santidade real, isso são brinquedos que você usa para justificar a sua falta de paz. Mas eles não vão te salvar. Não se engane. Obedeça a Bíblia, obedeça a palavra. Se você não é membro de uma igreja, procure uma igreja. Entregue a sua vida a Deus, verdadeiramente. Como que eu sei se minha vida é do Senhor mesmo? Você está vivendo como Ele pede para você viver? Como Ele manda? Como Ele ordena? Porque se você não tiver, você pode até repetir que Ele é seu Senhor, mas Ele não é, não. O meu Senhor, quando Ele manda, eu tenho que obedecer. Eu sou perfeito? Não sou.
mas pelo menos eu tento, nele, buscando nele, a força nele. Queridos, não se enganem, como o texto diz, não se engane. O Senhor é santo, Ele quer um povo santo, mas Ele chama esse povo santo, Ele capacita esse povo santo, Ele habilita esse povo santo. Como que eu vejo santidade na minha vida e na sua? Se eu vivo de acordo com aquilo que Ele nos ensina. Eu não estou aqui para te julgar, mas eu clamo ao Senhor para que você se julgue, para que você olhe para dentro de si, para que você clame ao Senhor e fale, Senhor, me trate. O que eu preciso? Eu preciso me arrepender? Então que eu me arrependa. Eu preciso continuar, porque pela graça de Deus o Senhor tem agido já na minha vida? Glória a Deus, dê graças a Deus por isso e peça para que Ele continue fazendo. Ou, se você perceber que você não creu ainda no Evangelho, você não precisa fazer nada além de se reconhecer um pecador, pedir perdão pelos seus pecados e clamar aos pés da cruz pela salvação que Ele pode te dar. É só isso, mais nada. E você vai poder começar a ser o quê? Santificado, porque a santificação começa com a redenção. Não existe santificação sem redenção.